Nesta segunda parte da discussão sobre técnicas de análise em biologia molecular, nós iremos partir do ponto anterior, do vídeo anterior, onde nós chegamos ao final de um processo da técnica de reação em cadeia da polimerase, que gerou, a partir de um pequeno volume, de umas poucas cópias de DNA, um grande volume de amplicons, que são os segmentos selecionados e amplificados do DNA, definidos através dos primers ou dos iniciadores adicionados à solução. A pergunta que se coloca é: e agora? Que passo daremos em seguida após termos obtido um crescimento do volume do material genético consequente à reação em cadeia da polimerase? Como vimos na apresentação anterior, ao analisarmos o DNA, o código genético, nós temos por objetivo responder a vários tipos de perguntas, como vimos aqui: paternidade, sexo, medicina forense, análise étnica, identificação do micro-organismo, polimorfismos e determinação dos riscos de doenças genéticas. Como na prática iremos utilizar este DNA amplificado para responder às nossas perguntas, para atingir os nossos objetivos? Vamos iniciar a partir da necessidade de identificação de um determinado micro-organismo conhecido, pesquisado, se ele está ou não no tecido, no DNA que foi extraído do tecido amostral. Por exemplo, temos então a necessidade de identificar se naquela amostra, cujo DNA nós extraímos, se encontraremos aquela bactéria que desejamos encontrar ou um vírus. Para isso, precisaremos conhecer previamente a sequência gênica tanto da bactéria como do vírus. E isto é disponível hoje em dia. Como vemos aqui, nós vemos que existem fontes que poderão nos dar os dois primers, o par de primers senso e antissenso, correspondente a cada micro-organismo. Aqui no caso temos a Cândida, Enterobacter, coli, Staphylo aureus e assim por diante. Então, se eu desejo pesquisar em determinado tecido, eu extraio o DNA e eu quero saber se existe ali, por exemplo, o Staphylococcus aureus, eu vou adicionar a essa solução do PCR o par de primers correspondentes ao Staphylococcus aureus. Com isso, eu irei não apenas definir qual o micro-organismo que eu preciso estudar, que eu preciso pesquisar, mas também qual o segmento do DNA deste micro-organismo que eu pretendo amplificar em minha reação em cadeia da polimerase. Para isso, o método padrão, o método ouro hoje, é a utilização da PCR em tempo real, em que existe uma hibridização, ou seja, adicionamos uma molécula que irá marcar, caso o segmento de DNA esteja lá, contido entre os dois primers, e seja amplificado, haverá a hibridização, a ligação química de uma molécula que por nós foi colocada, a qual poderá ser detectada de forma fluorescente, de maneira que iremos obter com facilidade, em tempo real, uma curva de amplificação daquele segmento de DNA. Ou seja, não apenas foi possível amplificar porque aquele segmento de DNA previsto para estar entre os dois primers estava presente naquela amostra de DNA, como também podemos ver o grau de crescimento, de multiplicação dessas moléculas de DNA. Então, com isso, nós poderemos dizer se está ali ou não o DNA daquele micro-organismo procurado. A detecção
pelo PCR em tempo real é o padrão ouro atual, que permite com facilidade a quantificação exata do número de cópias de DNA que nós obtivemos com a reação. Resumindo, então, se eu desejo identificar micro-organismos em um determinado tecido, eu vou extrair o DNA, eu vou fazer uma reação em cadeia da polimerase, associando os primers específicos para aquele micro-organismo que eu desejo pesquisar, faço a reação e eu tenho duas opções. Se o DNA estiver presente, ele será amplificado e nós teremos não apenas a positividade do exame, mas também o número de cópias que obtivemos com a amplificação do material. Por outro lado, se não existir naquela amostra o DNA do micro-organismo que está sendo pesquisado, esse exame será negativo, uma vez que o DNA não será amplificado. Por outro lado, se o nosso objetivo será a determinação do risco de doenças genéticas em determinado indivíduo, nós necessitaremos, de fato, sequenciar este DNA, o que não foi feito até o momento na amplificação pura e simples para a detecção de micro-organismos. Vemos aqui imagens de uma doença genética, a polipose adenomatosa familiar, que ocorre em consequência de mutações do gene APC, que é um grande gene, contendo 8.535 pares de base, 2.843 códons, que é 1/3, uma vez que cada códon contém 3 nucleotídeos e um aminoácido, e 2.843 aminoácidos. Então, nós sabemos que esta alteração do gene APC apresenta uma grande importância clínica, não apenas a existência da mutação do gene, mas também o local dentro do gene onde ocorreu a mutação. Então, por exemplo, sabemos que mutações que ocorrem entre os códons 1250 e 1464 levam em geral a consequências clínicas gravíssimas, com desenvolvimento precoce de tumores muito graves. Por outro lado, alterações nas extremidades do gene, como aqui demonstrado, vão apresentar-se com menores consequências clínicas para seus portadores. Então é importante o conhecimento naquele paciente, naquela família, do tipo de mutação ali existente. Para isso, então, iremos seguir os passos já discutidos previamente. Pegaremos um paciente, um probando, alguém que nós sabemos que tem a mutação genética, iremos extrair o seu DNA, conforme visto anteriormente, faremos a amplificação de todo o gene APC e iremos, então, sequenciar este gene para poder conhecer a sua sequência. Então aproveitaremos para discutir um pouco sobre o sequenciamento, que é um processo que determina a ordem dos nucleotídeos em uma determinada amostra tecidual de DNA. O sequenciamento inicialmente era feito manualmente e hoje em dia é feito de forma automática por máquinas bastante modernas, cuja tecnologia se acelera rapidamente. De máquinas antigas que conseguiam sequenciar 2.400 pares de base por dia, rapidamente já temos máquinas que conseguem sequenciar milhões de pares de base por dia, cada vez com uma tecnologia mais avançada, em especial mais acessível e de menor custo, consequentemente. O resultado do processo de sequenciamento automático de uma sequência de DNA é esse. Nós temos aqui, então, a sequência das letras e os seus respectivos picos de todo o segmento gênico analisado. Isso permite que nós possamos ter uma ideia daquele segmento. Mas, na verdade, a história do sequenciamento é uma história relativamente recente. O primeiro sequenciamento de uma bactéria foi feito em 1995, do Haemophilus influenza. A partir daí, vimos uma proliferação de novos estudos buscando sequenciar genomas de diferentes
substâncias, diferentes micro-organismos, como vemos aqui, já o C. elegans, da Drosophila, em 2000 um sequenciamento de planta, depois novamente novos micro-organismos, até que em 2001 tivemos o sequenciamento do genoma humano, finalmente. E depois o processo continuou com o sequenciamento do arroz, do plasmódio, do rato e assim por diante. Apenas como curiosidade, é importante relembrar que o sequenciamento do genoma humano foi um processo bastante complexo, realizado inicialmente através de um consórcio público internacional e posteriormente acelerado por Craig Venter, que criou a empresa privada Celera. Esses dois conjuntos de pesquisadores trabalharam em paralelo, de forma que em 2000, com o apoio do governo americano, houve então um acordo para que ambos publicassem os seus resultados, o que foi feito em 2001, e em 2003 o consórcio público anunciou a conclusão e colocou essa sequência do primeiro sequenciamento do Homo sapiens disponível para a comunidade científica em geral, nesse site aqui demonstrado. O resultado desse sequenciamento do genoma humano mostrou que nós temos uma sequência, como dissemos anteriormente, de 3,2 bilhões de nucleotídeos. O que representa isso? Isso representa, por exemplo, que uma pessoa levaria 9 anos e meio para ler em voz alta todas as letras do genoma humano. Isso ocuparia 400 listas telefônicas com 1000 páginas cada uma, que, se colocadas sobrepostas, alcançariam praticamente a altura do obelisco em Washington. E é este, na verdade, o aspecto do sequenciamento do genoma humano. 3,2 bilhões de letras colocadas de uma forma consecutiva. E onde estão os genes, na verdade? Os genes estão, como vimos, no meio dessa sequência, também compostos por segmentos codificantes e não codificantes, como os introns e os exons. E sabemos que apenas cerca de 1,5% do genoma de fato codifica proteínas. Mais ainda, esses dois consórcios encontraram números divergentes de genes e, mais do que isto, esses números tiveram uma superposição em apenas cerca de 15 mil genes. Somando todos esses, chegamos ao número aproximado de 40 mil, que é o número com que se trabalha atualmente, que possamos ter em nosso genoma. Essa é uma imagem bem interessante que ironiza, de certa forma, o tamanho do problema resultante do sequenciamento do genoma humano, em que nós temos um enorme quebra-cabeça com 3,2 bilhões de peças. E agora precisamos chegar às conclusões sobre o que de fato isso representa e como podemos utilizá-lo da melhor forma. Mas retornamos ao nosso caso de polipose adenomatosa familiar, em que nós obtivemos o sequenciamento gênico do gene APC naquela pessoa, que dá a vantagem de conhecer o prognóstico, eventualmente o tratamento específico e, é importante isso, que ao sabermos onde dentro do gene aconteceu a mutação daquela família, nós não necessitaremos sequenciar todo o longo gene em todos os indivíduos, uma vez que nós podemos sequenciar apenas o segmento gênico no qual estamos procurando aquela mutação. Ainda é um exame relativamente complexo, embora cada vez menos, e esperamos que esteja cada vez mais disponível para atividades clínicas. Então, resumindo, se nós quisermos sequenciar um gene de um indivíduo para determinar o risco de doenças genéticas, teremos que ter o tecido a ser pesquisado
seja ele oriundo de sangue, de secreção, de mucosa oral, extraído o DNA, iremos colocar primers específicos para definir aquela sequência gênica que nós vamos amplificar, realizar a reação de PCR e, ao final do processo, poderemos comparar a sequência gênica testada com aquela sequência gênica correspondente já conhecida. E a partir daí, nós iremos então ver se existem diferenças, se existem mutações naquele indivíduo ou não. Se nós formos agora usar a reação em cadeia de polimerase para pesquisar polimorfismos, faremos algo semelhante. Relembrando que polimorfismos são variações de um único nucleotídeo que ocorrem em segmentos da população. Portanto, também necessitamos sequenciar da mesma forma. Precisamos obter, se quisermos saber se determinada pessoa apresenta um polimorfismo ou não, precisamos obter o tecido, precisamos utilizar primers para amplificar apenas aquele segmento definido entre os primers, realizar a reação de PCR e comparar a sequência amplificada daquele indivíduo testado com a sequência gênica conhecida. Iremos então ver se existe uma variação em relação ao gene selvagem ou não, ou seja, se houve uma mutação de alguma base nucleotídica naquele segmento amplificado. Indo adiante, vamos agora imaginar outras formas de aplicação de estudo do DNA conforme previamente definido, como, por exemplo, a medicina forense e a determinação de paternidade. Trataremos esses dois em conjunto por se tratarem de um processo semelhante. Vemos, até o momento, que para identificar um micro-organismo em determinada amostra, o que fizemos foi amplificar o possível DNA ali contido na expectativa de encontrar ou não o DNA que nós já conhecíamos de outro micro-organismo e por isso utilizamos primers que possibilitassem a detecção ou não do DNA procurado naquela amostra. Quando formos pesquisar polimorfismos ou riscos de doenças genéticas, o que nós fizemos foi comparar o DNA daquela amostra com o DNA da sequência conhecida do gene, conforme previamente sequenciado, de forma a detectar diferenças. Mas o que nós queremos fazer agora, na determinação de paternidade ou de medicina forense, é algo diferente. Desta vez, nós iremos buscar diferenças entre o DNA de dois indivíduos. E aí vale a pena uma certa digressão na comparação do DNA entre os indivíduos. Nós sabemos que o nosso DNA é praticamente idêntico. Na verdade, estima-se que 99,5% do DNA entre dois seres humanos sejam idênticos. E que apenas, entre aspas, 0,5% seria diferente. Uma outra forma de expressar essa mesma afirmativa é relembrando que, como o genoma humano tem 3,2 bilhões de pares de base na sua sequência genômica, então nós teríamos entre dois indivíduos 3 bilhões 184 milhões de pares de bases iguais, que seria o correspondente a 99,5%. E apenas 16 milhões de pares de bases diferentes, que corresponderiam a 0,5% do genoma. Desta forma, como as variações das letras seriam apenas 4, a possibilidade de combinações genômicas no indivíduo, de variações genômicas em um ser humano,
seria da ordem de 4 à potência de 16 milhões. Ou seja, mesmo sendo idêntico entre dois indivíduos, o DNA em 99,5% de sua extensão, a possibilidade de dois genomas serem idênticos é zero, excluindo-se, evidentemente, os casos dos gêmeos univitelínicos. Então, como nós então queremos comparar? Como nós iremos saber se aquela amostra tecidual encontrada na cena de um crime pertence a uma pessoa ou não? Ou se determinada criança é filho de determinado pai ou não? A primeira ideia seria, então, que nós teríamos que comparar 3,2 bilhões de pares de bases de cada um, o que na prática seria inviável, levando-se em conta a complexidade e o custo necessário para tal procedimento. Existe solução para isso, sim, e é utilizada de uma maneira bastante corriqueira, e baseia-se na existência de microsatélites. Mini satélites são sequências um pouco maiores e se utiliza mais os microsatélites, que são sequências menores. Microsatélites são sequências repetitivas, não gênicas, ou seja, não codificantes, incluindo de 1 a 6 nucleotídeos, que podem ser mononucleotídicas, dinucleotídicas ou trinucleotídicas. No caso das mononucleotídicas, teremos uma sequência variável do mesmo nucleotídeo. Podemos ter dinucleotídeo, como neste caso, CA, na trinucleotídeo, CAG e assim por diante. O fato é que essas sequências repetitivas, não gênicas, ocorrem em grande volume em nosso genoma e elas representam verdadeiras impressões digitais genéticas, não sendo idênticas entre nenhum ser humano. Então, essa é a ferramenta utilizada para comparar genomas humanos. Isto pode ser detectado, como já foi visto, utilizando-se primers especificamente definidos para isso e a detecção em PCR em tempo real. Mas nosso objetivo aqui é demonstrar o outro método, que é o método de eletroforese, exatamente para introduzir na nossa discussão essa outra ferramenta de biologia molecular ainda bastante utilizada, embora cada vez menos em consequência da popularização dos termocicladores de PCR em tempo real. Então, vemos agora mais uma ferramenta de análise do DNA, que é a eletroforese. A eletroforese é uma ferramenta que nós utilizamos para separar e, às vezes, purificar macromoléculas. Partindo do princípio que quando as moléculas são colocadas em um campo elétrico, elas migram para o polo positivo ou negativo. O DNA terá sempre uma carga negativa. Esta eletroforese irá ocorrer dentro de uma matriz ou um gel, o qual será submerso em uma solução líquida, tampão, contendo íons, para que haja a transmissão de corrente elétrica e, ao mesmo tempo, manter o pH em níveis compatíveis com o processo. Vemos aqui dois tipos de gel utilizado para eletroforese, o gel de agarose e o gel de poliacrilamida. Também temos, então, géis que são feitos de forma deitada, como aqui, ou na forma horizontal ou na vertical. A separação dos ácidos nucleicos vai se dar na eletroforese de acordo com a relação entre o peso molecular e a carga elétrica, no momento quando eles vão migrar para a carga contrária. Então, isto vai estar relacionado com o tamanho da amostra, com o peso molecular. Vemos aqui que se colocamos aqui a amostra e estas moléculas irão correr movidas pela diferença de carga elétrica. Nesse sentido, as moléculas, as bandas, como chamamos, os segmentos de DNA, que têm um maior peso molecular, como esse que tem 10 mil pares de base, irão andar
de uma forma mais lenta do que aqueles que têm aquele DNA formado por segmentos de menor peso molecular, como aqui com 1000 pares de base. Então, dessa forma, nós podemos separar em uma amostra de DNA amplificado os diferentes segmentos de acordo com o seu peso molecular. Uma outra ferramenta importante de se conhecer são as chamadas enzimas de restrição. Enzimas de restrição são enzimas produzidas por bactérias para sua autodefesa, que tem uma característica bastante interessante, que é realizar a secção do DNA de uma forma muito específica, através da identificação de algumas peculiares e individuais sequências de nucleotídeos. Então, neste caso, nós temos, por exemplo, 2 fitas de DNA diferentes, de indivíduos diferentes, às quais será aplicada a enzima de restrição, que tem a característica de cortar o DNA toda vez que encontrar a sequência de nucleotídeos GAGT, neste caso em particular. Esta é uma ferramenta utilizada neste método denominado RFLP, que nós veremos será utilizado na eletroforese, neste caso. Então, se nós aplicarmos essa enzima de restrição a estas 2 fitas de DNA distintas, nós veremos que, como existe apenas uma sequência GAGT nesta fita e 2 nesta fita, nós teremos, nesse caso, com apenas uma secção, a eletroforese irá nos mostrar, naquele DNA que foi submetido à enzima de restrição, apenas 2 bandas. Uma banda maior, que é aquela que irá andar, se movimentar menos, e uma banda menor, que por ter um peso molecular menor, irá mais adiante no processo de eletroforese. Nesse outro caso, por exemplo, como há 2 sítios de secção do DNA, vemos que teremos 3 fragmentos quando este fragmento amplificado foi submetido à ação da enzima de restrição aqui demonstrada. E se nós colocarmos, portanto, este produto para correr no gel de eletroforese, veremos agora o surgimento de 3 bandas diferentes, com os seus respectivos tamanhos diferentes. A menor, mais distante da sua origem, aqui a maior e mais pesada, mais próxima à origem aonde foi colocada a amostra. Assim sendo, se nós colocarmos 2 amostras distintas submetidas à enzima de restrição, à mesma enzima de restrição e ao mesmo processo de eletroforese, saberemos então qual é, baseado no corte da enzima de restrição, o tipo de fita de DNA correspondente a cada uma das colunas, a cada uma das bandas. E este é o processo que irá ser utilizado para detectar a paternidade ou o uso de detecção do DNA para fins criminalísticos, para fins forenses, de uma forma geral. Nós temos aqui representados a mãe e o filho, e 2 supostos pais. Se nós temos aqui demonstrado nesta eletroforese as bandas correspondentes aos microsatélites da mãe, e neste caso as bandas de eletroforese correspondentes aos microsatélites do filho, um desses 2 pais, sendo, na verdade, o responsável pela paternidade desse filho, nós vemos o seguinte: nesse indivíduo havia essas 2 bandas de microsatélites, e neste indivíduo essa aqui. Se nós analisarmos agora o DNA do filho, nós veremos com facilidade, poderemos identificar as 2 bandas correspondentes aos microsatélites da mãe. Por outro lado, nós podemos também fazer a comparação com o DNA dos 2 indivíduos e vemos que esta criança tem as mesmas bandas do mesmo peso molecular correspondente ao DNA
deste indivíduo, que é, na verdade, o seu pai biológico, excluindo-se, então, esse outro, uma vez que os seus microsatélites não estão presentes no DNA do filho. Este é o princípio básico utilizado, por exemplo, para os testes de paternidade por DNA, até mesmo disponíveis comercialmente. Chegamos assim, então, ao final deste segmento de estudo, em que nós analisamos as ferramentas de análise da sequência de DNA contida no genoma. Posteriormente, iremos analisar o outro grupo de técnicas de análise, que são aqueles responsáveis pelo estudo da expressão gênica.